votação em andamento, a gente tinha que amadurecer bem a ideia do que fazer, né? Acho que mais importante era a gente, de certa forma, garantir que a gente não ia dar uma resposta para o MGI antes de saber o que efetivamente poderia ser oferecido a uma outra das carreiras que a gente tem no MRE. Então, assim, negociações para que o reajuste, por exemplo, da carreira de diplomata seja maior. Então, por que a gente não vai ouvir primeiro o que eles têm a dizer, qual vai ser a ação do MGI para a carreira de diplomata, antes da gente dar a resposta das carreiras de oficial e assistente? Essa é a nossa preocupação, é dar uma... Eu acho que é para além disso, Gabi, porque eu tive consultas assim, internas sobre a preocupação da nova tentativa que estava sendo feita no gabinete e que eu sinto muito, mas a gente não pode melhorar a transmissão porque a internet aqui é limitada. E aí, a gente contratou internet própria, mas ainda assim a gente acha que, sei lá, é a quantidade de cimento que tem nesse lugar, mas você nunca fica por mais que a gente pague, nunca fica bom como deveria ser. Então, assim, a minha avaliação, depois de ouvir as partes que estavam envolvidas aí na negociação da alta chefia e tudo mais, é que era hora de segurar o nosso caminhãozinho e aguardar as movimentações primeiro, porque senão a gente poderia sair perdendo. Não só porque, obviamente, os diplomatas estão, pela ADB, decidiram já aprovar um indicativo de greve e ainda não tem resposta à proposta do MGI. A ideia deles é negar e propor uma outra coisa, e que é uma coisa que a gente já fez e já foi negado, né? A gente já fez uma contraproposta e foi negada. Mas como havia uma movimentação extra por parte das autoridades, a gente julgou por bem que era melhor suspender a nossa votação e aguardar essa movimentação e também propor a vocês a votação de um indicativo de greve. E por quê? Aí muitas pessoas estão questionando, mas a gente vai fazer indicativo de greve para copiar os diplomatas. A gente está fazendo indicativo de greve para apoiar só diplomata. Não, gente, o indicativo de greve é justamente para mostrar que o nosso órgão está unido. Nós, entidades sindicais do Itamaraty, estamos unidas. A ADB e o Sind Itamaraty estão trabalhando juntos desde o começo desse projeto salarial. Foi debatida aquela proposta inicial, a proposta era conjunta, tudo foi feito em conjunto. Então, assim, no momento em que eles aprovaram o indicativo de greve, a mim me pareceu que era justo que eu propusesse isso também para a base do Sind Itamaraty e mostrar aos outros órgãos que o Itamaraty está unido nessa frente, está unido para buscar melhores resultados, né? Ou seja, é uma conjunção de coisas. A movimentação política, essa coisa do indicativo de greve ter sido aprovado historicamente. Acontecimento histórico, pela primeira vez na vida pelos diplomatas, da ADB especificamente, e que os diplomatas do Sind Itamaraty já fizeram greve também. Então, assim, depois eu vou ler as perguntas e os comentários, gente, eu realmente não tenho condição de ler porque elas ficam pulando na tela. E, então, assim, foi por isso que a gente resolveu fazer essa assembleia, suspender a votação, fazer a assembleia e votar o indicativo de greve. Essa discussão foi feita no âmbito do CGE, com participação de todos os representantes, tanto dos ACs, quanto dos OCs, quanto dos diplomatas do Sind Itamaraty. E todos concordaram que era a melhor saída, tomar todas essas providências que a gente tomou. A gente está aqui para uma conversa muito franca
e o que a gente está falando para vocês realmente são desenvolvimentos e amadurecimentos que a gente teve de ontem para hoje, porque tudo está acontecendo assim, no virar da hora. De repente, a gente pega o telefone, tem que falar com fulano, tem que mandar um documento para o ciclano que quer atualizar um documento não sei do que, a informação não sei do que, e a gente está fazendo isso a toque de caixa. Então, assim, e a gente não quer deixar também de comunicar isso tudo para vocês, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Assim, de certa forma, também vai no sentido da união que o Juscelmo estava falando ontem, né? Da gente ter uma posição coesa, uníssona, mas nada impede que uma vez... não tem nenhuma mensagem. Não. Nada impede que, assim, vamos dizer assim, a proposta que o MGI apresentou, como ele apresentou, ainda é a proposta que está vigente para as carreiras de oficial, assistente e diplomata, ok? A gente não informou ao MGI o resultado da nossa Assembleia Geral. Então, e aí é exatamente isso que foi um dos motivadores dessa decisão pela CGE e pela DE. Calma, antes da gente dar uma nossa resposta, se a gente tem uma votação já com qualquer que seja o resultado, a gente já daria uma resposta para o MGI sem que a gente tivesse, vamos dizer, os desdobramentos que aconteceram de ontem à tarde para hoje de manhã. E hoje à tarde. Isso. Tem gente perguntando exatamente que movimentações políticas. Gente, quando a gente fala que é movimentação política de bastidor, é porque a gente não pode falar. Se eu pudesse falar, eu juro que eu falaria, mas eu não posso, primeiro, expor as fontes e, segundo, nem revelar a movimentação que vai ser feita, porque vai saber, pode prejudicar também. E, de novo, a gente traz aquela questão de que a gente não sabe quem está aqui na Assembleia. Exatamente. E tudo isso em conjunto. Então, assim, o que a gente está passando para vocês são as informações que a gente tem e as fontes são muito seguras. Por isso a gente está passando. Agora, a gente definitivamente não pode dizer exatamente fulano foi fazer isso e falou com ciclano. Eu não posso fazer isso, sob pena de prejudicar o andamento das coisas. Então, pode ser que não dê em nada? Pode. E aí o que a gente tem é aquela proposta, exatamente, que já foi apresentada. O que a gente está fazendo aqui justamente é esperando para ver se um coelho extra sairá dessa cartola, porque neste momento o que a gente tem é aquilo que foi proposto. Então, teria que ser um coelho muito especial para sair dessa cartola. Mas vale a pena esperar, né? O Samir levantou a mão. A movimentação política para as 3 carreiras, sim, para 3 carreiras. Para as 3 carreiras, sempre para as 3 carreiras. Eventual aprovação de indicativo de greve implica em recusa da atual... Não, Fábio, aqui a AGE anterior está suspensa. Então, não é que a gente... a votação é simplesmente para o indicativo de greve, não é para rejeição ou aprovação da proposta que foi feita, tá? É mais ou menos assim, a gente faz o indicativo de greve para ver se eles ouvem a nossa contraproposta, que eles recusaram tão rapidamente que certamente eles nem leram. Assim, não é que não leram, mas não consideraram. Em momento nenhum ela foi considerada. Eles leram porque eles comentam assim, eu sei que vocês pediram isso, mas não. Só isso. Essa é a tristeza da situação. Onde a gente vê aquele coisa onde vê as pessoas de mãozinha levantada? Não me lembro. Aqui, nós temos a primeira agora pessoa vem o Tomás. com a mão. Oi? Agora vem o Tomás, depois Alice e Samir. O João é o primeiro, e o não João, é? O João é o primeiro. Não falou. Não. Ele está em quarto, ó. Sou eu, não? O João está em quarto. Desculpa, não. Aqui, não, eu não sei quem é o primeiro. O segundo aí é a Alice. O Tomás, então. O primeiro é o Tomás. Oi. Obrigada. Estão me ouvindo? Tomás. Sim, eu estou te ouvindo. As duas podem entender como está todo mundo bem ansioso e ficou antecipando, tentando entender o que tinha acontecido para a gente interromper a votação por causa de alta cúpula com A maiúscula e C maiúscula.
E agora, com o que vocês falaram, parece que eu continuei não entendendo muito bem. Tá? Assim, eu não estou entendendo quem falou, peraí, se foi nosso, a administração, eu não sei se é, talvez, a coisa mais interessante a se fazer. Eu estou achando que a gente tá virando simplesmente massa de manobra de uma outra categoria que não conseguiu o que queria e agora está querendo play ball, play hardball. E aí eu não vejo como é que isso, a gente fazendo indicativo de greve, joga a nosso favor. Tomás, eu totalmente entendo a sua colocação e o seu sentimento. Eu vou dizer o seguinte: a proposta de suspensão veio da... Foi uma proposta, vamos dizer assim, foi uma tomada de decisão que veio com aportes de informação que a DE, a diretoria executiva, eu e Ivana recebemos informações ontem à noite sobre desdobramentos internos do indicativo de greve dos diplomatas. Okay? Aí, hoje de manhã, recebemos outros inputs sobre outras movimentações que estariam acontecendo para melhorar a proposta das 3 carreiras. Tá? Não é só melhorar a proposta de uma das 3 carreiras do SEB. Seria para melhorar a proposta das 3 carreiras. Eu preciso que isso fique muito claro. A movimentação que a gente recebeu comunicação hoje de manhã era de que haveriam reuniões e tratativas para que fosse, vamos dizer assim, refeita a proposta do MGI fosse apresentada novamente com percentuais melhores para os achãs e percentuais melhores para os oficiais e percentuais melhores para os diplomatas. Ok? Então, assim, isso tem que ficar muito claro, que as informações que chegaram até nós foram nesse sentido, de que estavam havendo tratativas que teriam influência, inclusive, nas carreiras de oficial e assistente. Dito isso, quando a gente trouxe essa informação, falou, olha, CGE, estão acontecendo movimentações assim, assim, assado, fulano está falando com fulano, e pode ser que o MGI traga uma nova proposta para as 3 carreiras, não para uma, para as 3. Só que se a gente apresenta, a gente está em uma votação em curso, a Assembleia está rolando, se a gente apresenta a nossa proposta, a nossa resposta, vamos dizer assim, para a proposta que foi feita na segunda-feira, as coisas passam tão intenso que já parece mais uma semana. Mas se a gente apresenta, a gente não tem mais como... Eles, obviamente, que eles só vão fazer proposta para a categoria que não aceitou. Entendeu? Que foi a categoria dos diplomatas, no caso, representados pela DB sindical. Por isso a ideia de suspender, a gente não está falando assim, nossa, essa proposta está sendo rejeitada. De maneira nenhuma, a proposta está na mesa. A questão é, vamos suspender essa votação, vamos indicar vamos dizer assim, aderir a uma iniciativa de indicativo de greve para que, na eventualidade do MGI resolver fazer uma proposta, ela possa fazer a proposta para todas as carreiras e não apenas para que rejeitou a proposta dela, que foi o caso da ADB sindical. Ficou mais claro? Ficou, eu só tenho outra dúvida. Vocês falaram de que vocês tinham apresentado uma contraproposta. Essa não foi a contraproposta, não foi simplesmente pedindo para fazer valer os 23% direitinho? É porque a gente tinha apresentado uma proposta inicial na primeira mesa, que era 100% de aumento, alguma coisa assim. Daí, eles apresentaram a proposta deles de 11%. E daí, a gente negou e a gente trouxe uma contraproposta ou simplesmente recebeu eles deram a contraproposta deles, que é essa que a gente recebeu, a original da última reunião, da terceira reunião,
que é 23, para os OCs, 23 no topo, 19 alguma coisa na base, para os Axãs, 14, 16. 16 no topo, 14 na base, e para os diplomatas, 23 no topo, 7,8 na base. A gente, e na aí, verdade... o que a gente fez foi pegar isso aí, a gente achou aquilo completamente inaceitável, porque eles repetiram durante a reunião várias vezes que a gente tinha conseguido um aumento de 23%, e não só deram 23% só para o topo, e só de officer e de diplomata, e como deram menos que os 23% para os Axãs. Então, a gente fez uma proposta de 23% linear, uma contraproposta só por ofício, sem reunião. E eles responderam no mesmo dia que não havia negociação, era o que eles tinham oferecido ou nada. Só para ficar claro, Tomás, na segunda mesa, a gente não chegou a gente simplesmente falou assim, quando eles ofereceram aquele reajuste abissal, não tem outra palavra, a gente simplesmente falou assim, olha, não é isso que a gente combinou. E aí, então, meio que a gente só reforçou a nossa proposta da primeira mesa, mas a gente não chegou a apresentar formalmente. A gente só falou que aquilo era inaceitável. Entendeu? E aí eles ainda se encaminharam, a gente falou, tudo bem, vocês podem encaminhar, a gente vai botar para votação, mas isso é inaceitável, a gente quer a readequação salarial das carreiras, porque isso foi outra coisa que a gente bateu muito na tecla. A gente não está falando simplesmente de um reajuste, especialmente para oficial e diplomata, nesse caso, mas também para os assistentes, a gente está falando de uma readequação salarial. Os salários dos diplomatas e os salários oficiais estão desajustados com relação a outras carreiras que têm nível de complexidade parecido com o nosso. Entendeu? Então, essa foi a base da proposta que foi apresentada na primeira mesa pelo Cindy. E essa foi a base da proposta que a gente apresentou, tipo assim, não que apresentou, que a gente insistiu na segunda mesa, porque a gente não chegou a efetivamente apresentar. A gente simplesmente falou, vocês sabem o que a gente quer. E aí eles vieram na terceira mesa com a proposta, que é essa que a gente votou ontem. Ontem? Ontem. Inclusive, a gente deixou a gente recebeu essa proposta, de reajuste não linear e tarará, há um tempo atrás. A gente não recebeu ela ontem, a gente recebeu ela um tempo atrás. E a gente, justamente para que a categoria, e a categoria entendida aqui como servidores do Itamaraty, do MRE, pudesse ter uma posição equânime, a gente esperou que acontecesse a segunda rodada da mesa de diplomatas para que a gente pudesse, então, analisar e fazer uma assembleia única com todas as propostas para as 3 carreiras. Entende? Isso que eu queria que ficasse bem, bem claro para todo mundo. Agora, eu entendo, a gente também fica, vamos dizer assim, a gente também está numa posição difícil, porque as implicações da gente manter a Assembleia, e aí a gente ter um resultado, e aí basicamente sermos obrigados a apresentar esse resultado para o MGI, a gente achou que era um custo muito alto, sem a gente saber o que ia dar essas negociações que a gente sabe que estão acontecendo hoje, e começaram ontem, na verdade. Ok? Alice é a próxima. Vou pegar uma... Oi, gente, vocês estão ouvindo? Sim. Tá. Eu queria entender um pouquinho algumas coisas, porque os diplomatas pediram 30% linear, não tiveram. Quer dizer, os secretários são aqueles que estão fazendo movimento para o indicativo de greve. Me soa muito estranho, né? E eu não, pela experiência, enfim, dos anos no Itamaraty, fica muito difícil para mim considerar uma proposta como essa que eles estão fazendo agora, de vamos em bloco,
sem que isso não tenha aí algo que para a gente não será benéfico. Pela primeira vez, e eles reclamaram disso, a gente teve, os offshores tiveram um aumento maior do que o deles. Eles repararam isso, e eu acho que quando eles pedem para que a gente se junte a eles, coisa que eles não fizeram antes, porque a gente poderia ter feito isso desde o começo, né? A gente poderia ter trabalhado em bloco para diminuir o fosso. E aí sim, a gente poderia negociar em grupo e uma pressão em grupo. Essa atitude deles agora, por mais vantajosa que seja, é quase impossível de não acreditar que eles precisam de gente para justificar a mobilização deles, sendo que a gente não vai conseguir muito mais. Por mais que eles negociem, eles vão sair com o que eles querem e a gente vai mudar muito pouco do nosso percentual e terá entrado numa roda que não nos pertence. Porque se o MGI entendesse que deveria ser em bloco, que deveria escalonar, que deveria diminuir o fosso, digamos assim, já teria feito. Se as negociações foram feitas separadamente, era justamente porque uma classe queria obter mais do que a outra. E o MGI trabalhou com essa divisão que ela sabe que existe, dentro do Itamaraty. Então, eu não vejo como a gente se beneficiaria dessa negociação em bloco, a não ser que os diplomatas aceitem, e não vão aceitar, porque estão fazendo um indicativo de greve, os terceiros secretários, talvez os segundos, justamente porque não estão ganhando o que eles queriam. Vocês imaginam que eles diminuam o fosso nessa negociação em bloco? Eu acho que não. Eles vão querer garantir o deles, e qualquer 1% que ele conseguir para a gente vai se dar por satisfeito, ou eles vão se dar por satisfeitos enquanto proposta feita. Então, acho que a gente precisava um pouco se situar. Nós estamos com eles? Até que ponto? Eles estão com a gente? Desde quando? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar sempre à mercê deles. Tá, agora, Alice, deixa a gente responder, porque agora a gente já tem o que te falar sobre esse tema. Primeiro que a proposta que foi enviada pela primeira vez desde o ano passado, com a reposição de salários e reestruturação dos salários do MRE, desde o ano passado, ela é debatida e concertada entre as duas entidades sindicais. Exato. A ADB Sindical e o Sinditamaraty estão trabalhando juntos desde o ano passado, especialmente desde a mudança da gestão da ADB Sindical. Eles vêm acompanhando a nossa batalha em várias frentes, inclusive a do projeto de reforma do regime jurídico do SEB, e são realmente copartícipes e colaboradores permanentes. Sobre a parte da reestruturação salarial, inclusive, dividimos a consultoria para esse fim com eles. Foi meio a meio a consultoria para fins de mesas específicas. E aí, só para você ter uma ideia, Alice, a primeira mesa de diplomatas, o pedido não foi de 30%, o pedido foi outro. E de novo, o pedido foi, da mesma maneira que para os oficiais e assistentes, o pedido foi para que houvesse uma readequação, para que eles ganhassem parecido com o que ganha um delegado de Polícia Federal ou um auditor da Receita, enfim. Era uma classe de galera aqui do serviço público que ganha o topo do serviço público, tá? Que esse foi o pedido, não era um pedido linear de 30%. Esse pedido linear de 30% nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Tá? Não aconteceu para o MGI. E eu vou dizer que não aconteceu para o MGI porque o Sinditamaraty participou das duas mesas. Aliás, quem fez a apresentação da proposta dos diplomatas para o MGI foi o Sinditamaraty.
entendeu? O Síndico Itamaraty estava sentado Síndico Itamaraty, estava sentado a ADB sindical, o governo, no sentido, o secretário Feijó, não sei quem lá, e estava o embaixador Denis, a embaixadora Daniela, e a apresentação, quem fez? Tá bom, o que os diplomatas querem? Quem fez a apresentação do que os diplomatas querem foi o Síndico Itamaraty. Okay? Ou seja, desde o início, nós estamos, como diz você, falando em bloco. Em bloco. A gente, inclusive, a gente achava que a mesa seria única, porque ela foi pedida como sendo única. A gente, quando chegou a resposta de que a mesa seriam separadas, inclusive a gente questionou o MGI e eles acharam que era importante fazer separado, porque eles as tinham questões da carreira de diplomata, eles não estão divididos como nós em 20 padrões, então teria uma discussão à parte e eles acharam melhor separar. E aí, nesse momento, sim, aí, ok, separou, aí o Síndico Itamaraty ficou sozinho na de Off-Chance e a Chance, e foi junto com a ADB para todas as reuniões da mesa dos diplomatas, que foram 2 somente. Eles não tiveram a terceira reunião e durante a segunda reunião eles disseram que não haveria terceira reunião. Aquela era considerada a última reunião e que aquela proposta que estava sendo oferecida era pegar ou largar, do mesmo jeito que fizeram com a gente na reunião de Off-Chance. E no caso, a gente teve 3. A outra coisa, só complementando ali os pontos que você mencionou, essa paralisação não foi pedida pela ADB, tá? Os diplomatas não pediram, eles não pediram nada. Eles têm lá um movimento deles, estão lá fazendo, entendeu? Os secretários ou a ADB sindical, o que quer que seja, é deles. De novo, quem levou essa questão para a diretoria, para o CGE, para que o CGE deliberasse sobre a suspensão da nossa Assembleia, foi a DE, a diretoria executiva, falou: olha, CGE, está acontecendo isso. Isso. Vocês acham que não seria conveniente a gente suspender a nossa votação, ver se as pessoas também não têm interesse em aguardar e também dar a oportunidade dos diplomatas do sindicato, porque o Sindi tem diplomatas, deles também aderirem a esse movimento? Inclusive, o indicativo, de novo, é um indicativo de greve, é meio que a gente está dizendo que olha, se não acontecer nada, a gente pode entrar em greve. Como a gente pode virar e falar assim, não, a gente viu que não vai dar, esse papo não vai dar em nada, essas articulações todas são inócuas, a gente vai voltar para a proposta que a gente tem na mesa, entendeu? E vamos voltar e aprovar, reprovar, enfim, é o que temos, entendeu? É o que temos ali. Então, assim, no mínimo, nós temos aquela proposta. Então, eu vou reiterar, para que fique muito claro. Esse indicativo de greve não é para rejeição de proposta nenhuma. A gente não está questionando a aprovação, a rejeição da proposta que foi apresentada. É basicamente a gente dizer, não vamos dar uma resposta ainda. Vamos ver se a gente consegue negociar mais um pouco. O propósito é esse. É ver se a gente consegue arrancar mais um pouco do MGI. Em palavras plain. Desculpa, a gente vai aguardar sozinho ou em bloco com os diplomatas para essa gestão? Os diplomatas, eu vou entender que você está dizendo a ADB sindical. Exato. Nós somos independentes da ADB sindical. Nós não precisamos aguardar a ADB sindical fazer nada. O que nós queremos aguardar é o MGI. A gente quer ver o que o MGI, como vai ser a reação do MGI a movimentação política que está acontecendo, entendeu? Então, você está pedindo para a gente aguardar e não bater o martelo até que a situação fique mais clara e a gente apresente a nossa proposta, é isso? E para isso a gente está propondo um político de que satisfeitos e estamos aguardando melhores condições. Então, assim, tem muita gente que fala, mas para quê? Não vai fazer greve, ou vai fazer greve. O diplomata nunca fez greve. Sim, eles também nunca aprovaram indicativo de greve, estão aprovando agora. Então, assim, é tudo muito novo, é uma gestão nova da ADB sindical, pessoas já com um espírito muito mais republicano.
e combativo e tal. Então, assim, pensar no passado é pensar de uma forma desencontrada, porque neste momento a gestão da ADB é uma gestão moderna, uma gestão jovem e que quer mudanças, muitas, inclusive no projeto de reforma do regime jurídico, estão conosco numa tentativa de reviravolta mesmo e tentando melhorar o serviço exterior como um todo e não só para eles, tá? Agora a gente tem... Obrigada, Alice. Agora a gente tem... Quem é o segundo? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Gabi. Alice, segundo João Rafael. João Rafael. João Rafael. Sou eu agora, né? Comentário antes, João. Desculpa. Vai lá, querida, vai lá, sem pressa. A gente... há uma preocupação, às vezes, da pessoa... mas um indicativo de greve não quer dizer que a gente rejeitou a proposta. Gente, a gente tem que rejeitar oficialmente. Não existe assim, eles vão interpretar que a gente... Não, a gente tem que mandar o ofício dizendo que rejeitou. Exatamente. Então, não tem essa de... Eles vão interpretar. Não vão interpretar nada. Eles podem interpretar o que eles quiserem. Mas a gente não... enquanto a gente não responder oficialmente, não tem resposta. Pode falar, João. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Assim, né, pelo que nós todos que estamos ouvindo aqui estamos entendendo, estamos conversando em paralelo, basicamente, né, é o famoso, a gente não tem nada a perder com o indicativo de greve, né, vamos esperar, a gente não está respondendo nem sim nem não em última instância. Muito pelo contrário. Né, e caso a proposta melhore, lindo, maravilhoso, a gente vai junto. Caso a proposta não melhore, aí a gente aceita o que tinha. Né? Só que quando vocês falam, tipo assim, as gestões vão ser sobre as 3 carreiras. Eu acho, e assim, gente, quem me conhece sabe, né, cara, não precisava de nada para eu aceitar um indicativo de greve, sabe? Se você virar para mim na terça-feira de manhã e falar, João, vamos fazer greve hoje, a única pergunta minha é por que a gente não está fazendo greve desde ontem? Né? Então, assim, eu sei que eu não sou, né, a pessoa a se mensurar esse tipo de coisa aqui, mas eu acho que a forma como vocês estão falando, às vezes, é muito lacunar. Tá? Eu entendo que às vezes vocês não podem falar certas coisas, mas já que a gente já tem o não, vamos buscar humilhação, né? Para facilitar para as pessoas que estão ouvindo e que estão esperando aqui mais alguma coisa. Quando a gente fala assim, existe uma proposta de melhora para as 3 carreiras, né? Eu sei que vocês não podem falar, mas talvez vocês possam responder. Essa proposta de melhora para as 3 carreiras envolve reestruturação das carreiras como um todo, envolve problema que a gente tem de movimentação dentro das carreiras e vagas, envolve... Você entende? Se vocês puderem, né, nem que seja falar, olha, houve a veiculação de uma possibilidade de X, Y e Z, eu acho que fica menos leap of faith para as pessoas que estão ouvindo. Sabe? Porque tem muita gente que está ouvindo. A gente tem que lembrar que, primeiro, né, tem uma grande parte das pessoas que vai estar aqui hoje, que é gente que está entrando aqui agora, né, que são pessoas lindas, maravilhosas, que ainda estão vivas por dentro, que o Itamaraty ainda não teve a chance de matá-las, como a todos nós, né, e que para a gente convencer esses meninos, né, que ainda têm o brilho nos olhos, né, que ainda não olham diretamente para o abismo e ouçam vozes nas cabeças dele todos os dias, né, a gente precisa de dar um pouco mais, entende? Então, assim, eu acho que seria salutar, enquanto, uma vez que vocês não encaminhariam esse tipo de proposta e suspenderiam a reunião, se vocês não estivessem falando, gente, pelo amor de Deus, vota sim para a gente fazer esse indicativo de greve. Então, eu estou falando de coração, nos ajudem a ajudar a todos, tá? Se vocês puderem abrir um pouco mais, nem que seja lacunarmente, sabe? Eu vou começar ajudando. Gente, eu tenho 15 anos de carreira, eu tenho 15 anos de classe A, né? Eu tenho 15 anos de salário no Brasil de classe A, sabe? Então, assim, eu não tenho nada a perder nos meus grilhões, mas o cara que entrou agora no serviço público, está em estágio probatório, ele tem medo. Aí eu quero contar para eles, gente, eu fui presidente do sindicato em estágio probatório, a gente não tinha nem carta sindical, eu era o doido subindo na mesa chamando greve em estágio probatório, continua aqui, tá? Então, assim, é só dar um pouquinho a mais para as pessoas para diminuir o salto de fé e dar uma tangibilidade, tá bom? Era só isso que eu queria. Obrigado. Tranquilo, João. Dá sim. O que a gente sabe, veja, o acordo é formado por algumas partes, né?
Então, tem a parte salarial, que são as tabelas que eles colocam em anexo, e fala aí, a primeira parte do acordo são as tabelas que estão em anexo. A segunda parte são itens que a gente negociou em mesa. No caso dos Ofchans e Achans, a gente dos Ofchans, na verdade, especificamente, a gente conseguiu negociar a questão das vagas. Melhoria, desencalacrar a promoção dos Ofchans. E o terceiro item, que não consta do nosso texto, mas eu pedi para eles incluírem, e estou aguardando ainda eles enviarem. É mais um motivo para a gente ainda ficar... Porque eles são muito enrolados mesmo, o apoio que eles já deram, e falaram isso na mesa dos diplomatas, no acordo dos diplomatas já veio isso, porque a gente bateu muito o pé lá e fez eles colocarem no texto do acordo que apoiariam a reforma do SEB. E isso aí, eles disseram que ficavam muito animados com isso, porque o governo quer mesmo reformar as carreiras, e inclusive colocamos prazo tanto para a questão dos Ofchans, 90 dias, quanto para a questão da reforma, pelo menos finalizar o projeto e encaminhar para o Congresso até o final do ano que vem, até dezembro do ano que vem. Então, o que acontece? Nesse momento, o que a alta cúpula está negociando é uma melhoria nas tabelas salariais, ou seja, um linear que seja, ou um aumento, eu não sei quais são os termos, porque nesse ponto aí a gente não sabe mesmo. A gente sabe que eles estão tentando melhorar a situação, a proposta, que dos Achans ficou abaixo de 23%, dos Ofchans não diminuiu o fosso em relação aos diplomatas, e dos diplomatas deixou uma lacuna muito grande entre o topo e a base. Então, isso é o que a gente sabe. Eles estão negociando a parte salarial do acordo. O restante já está garantido. A única coisa que a gente não tem certeza é se a parte do acordo salarial vai ser como eles mesmos propuseram em mesa, ou se a alta cúpula vai conseguir fazer algum tipo de modificação para melhor. Basicamente isso. E aí, acrescentando, a gente passou para todo mundo que poderia influenciar a ideia de que o que a gente quer é aquilo que a gente apresentou na primeira mesa das carreiras. É o quê? É que os Achans ganhem igual ao técnico do Banco Central, já com aumento. Que os oficiais ganhem como um analista de comércio exterior. E que os diplomatas ganhem como auditor. O que isso significa percentualmente, eu vou ser muito sincera e dizer que não sei, porque eu sou péssima de matemática com números. Então, mas eu me lembro que quando a gente apresentou essa proposta para o Feijó, eles falaram assim, então vocês estão querendo um aumento na ordem de 60%. Então, é isso que a gente quer. Quando alguém perguntar o que vocês querem, eu vou falar, eu quero isso. Eu quero essa tabela aqui, ó. É isso que a gente está apresentando para todos. Agora, é claro, o máximo que a gente vai conseguir é equiparar vai dar, sei lá, 23 para todo mundo, linear. Ok, já é alguma coisa. Pode não ser para o oficial de chancelaria da classe especial, sim, que é o que ele já estava ganhando, mas certamente vai fazer diferença no salário, na vida do Achan, na vida de todos os Achans e na vida do resto, inclusive do oficial de chancelaria classe A há 15 anos. E dos diplomatas também, se todo mundo ganhar 23, também vai todo mundo ficar feliz. O fosso diminui? Não diminui. Mas aí a gente vai tentar atacar essa questão do fosso e da readequação salarial em um outro momento, que é no momento da reestruturação da carreira, que é o que está previsto no acordo, apesar de não estar escrito no nosso, mas eles já se comprometeram, que é de encaminhar a nova lei do SEB para o Congresso até o final de 2025. Isso, sim, é um compromisso maravilhoso, diga-se de passagem, tá? Ficou esclarecido, João? Beleza, você achou João? que deu certo? Assim, ficou um pouco mais tangível? Ficou, era o que eu queria. Eu só acho que estava faltando a comunicação mais direta, assim, espero que tenha ajudado os outros também, mas era isso. Obrigado, meninas. Obrigada. Valeu, João. Agora, Elisa, sua vez.
Oi, gente, tudo bem? Vocês me ouvem bem aí? Sim. Sim. Tá, eu tenho umas perguntas, pode ser pergunta de burra mesmo, tá? Vocês me desculpem aí, mas preciso fazer. Primeiro, só confirmando. Então, a ideia é votar indicativo de greve agora e a proposta depois, certo? Tá. Isso, check. Esse depois tem um prazo, tem alguma previsão? Porque assim, eu sei que o prazo do MGI era Não, até pode ser que 31 seja de julho. amanhã. Tá, Não, entendi. o prazo, assim, eles disseram para a gente que era até Sexta-feira. sexta-feira, que era o prazo máximo, não sei o quê. Mas, como eles deixaram a gente por último do último, então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode fazer. Tem outras carreiras que não assinaram seus acordos ainda. Então, o prazo é o que a gente conseguir fazer dentro do limite do limite. Vai chegar uma hora que eles vão falar, agora ou nunca. É agora ou nunca. Tá. E aí a gente vai fazer. Aí a gente avalia na época. Tá, Mas entendi. pode ser que seja amanhã, por exemplo, entendeu? Entendi. Tá, tem Vai só que mais... eles apresentam a proposta que a gente quer. Ah, Por enquadramento, bonitinha, igual o que a gente quer. Vai, a esperança é essa. Então, a minha terceira pergunta, que é essa, assim, para eles apresentarem uma proposta nova, a gente tem que recusar essa de agora ou a gente precisa não se manifestar e eles podem apresentar outra, é isso? Não, eles podem chamar a gente e apresentar novamente, não tem isso, não. Tá, então não necessariamente a gente... E aí, outra, vocês acham... Eu entendo que, assim, se teve mesas separadas é porque as negociações são separadas, diplomatas e chances, né? Mas vocês acham que seria melhor o MRE ter uma resposta unificada, tipo, se os diplomatas recusaram, a gente deveria recusar também? Ou vocês acham que não interfere? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. O esforço conjunto de indicativo de greve, de mostrar que as pessoas estão descontentes, já é o suficiente para demonstrar que estão todos insatisfeitos. A resposta pode ser separada, até porque eles dividiram as mesas. Então, pode ser que eles chamem a gente, e muito provavelmente fariam isso, chamar em mesas diferentes mesmo, uma reunião para um e uma reunião para o outro. Ou podem também resolver que, já que o Sindicato Itamaraty participa de tudo, vamos chamar os dois sindicatos e já resolver esse problema de uma vez só. Isso aí depende mesmo do MGI. Eles que cismaram com isso, então está com eles a bola. Tá, e aí por último, minha pergunta. Os diplomatas da ADB, né, no caso, a ADB conversou com o sindicato, assim, eles pediram para a gente, eles fizeram algum indicativo, assim, pediram para a gente votar um indicativo de greve, eles pediram apoio ao negócio deles ou não? Não, eles obviamente... Não, eles não pediram. Eles falaram, olha, a gente votou um indicativo de greve, foi aprovado por 95%. E falaram, obviamente, para a gente, sim, seria muito legal se tivesse uma união e tal. Mas, assim, como um comentário. Em momento nenhum eles solicitaram isso. E olha que a gente tem falado com alguns dirigentes da ADB, do tipo... Cara, não passa 2 horas sem que a gente converse com um deles, entendeu? Então, em momento nenhum, a ADB pediu ou falou assim, nossa, seria tão legal, seria tão bom, entendeu? Se você não quer pedir uma greve aí, não, com a gente? Não houve esse momento, tá? Eles nos chamaram para participar de mobilização que eles estão organizando. Eles estão organizando mobilização. Eles, de fato, estão organizando uma mobilização para quinta-feira, mas ainda estão se organizando lá, até porque para eles praticamente é a primeira vez, e a gente falou, beleza, vamos ver, se a gente tiver indicativo de greve, a gente pode ser que se o pessoal aprovar o indicativo de greve, a gente está junto. Se a Assembleia não aprovar o indicativo de greve, a gente vai fazer assim, te passa o contato do carro de som, te passa o contato da galera que faz faixa. Mas, assim, se a GE, que é soberana, falar, não, te vira, aí a gente vai ficar no te vira, beleza. Mas eles vão fazer, eles não... Eu acho, assim, Elisa, e aqui é uma opinião minha, eu acho que, politicamente,
pode ser interessante. O indicativo de greve de todo o Ministério é muito interessante, entendeu? Agora, é isso, dar visibilidade para os nossos pleitos, todos, não só para deles, entendeu? Dar visibilidade para os nossos anseios, porque do mesmo jeito que ontem a ADB estava sendo entrevistada por vários veículos de comunicação, nós passaríamos também a ser entrevistados, e aí a gente vai poder falar isso das 3 carreiras. A ADB não pode falar das 3 carreiras. A ADB vai falar só dos problemas dos diplomatas, entendeu? E a gente, tendo o nosso indicativo de greve, quem sabe consigamos também um trabalho de mídia para que a gente possa explicar as nossas angústias, né, para a população, ainda que para a população, para algumas populações específicas, vamos dizer assim. Uhum. Sobre isso, não sei se outras pessoas compartilham isso, talvez sim. Eu tenho um certo receio, assim, da gente entrar nessa, ajudar, assim, aderir, né, às mobilizações e tudo, e a gente acabar ajudando eles a conseguir uma proposta melhor e para a gente ficar como tá, entendeu? E a gente ter se esforçado a tudo. Entendi. E não é a intenção deles, acredite, de jeito nenhum. Não é intenção. Não, intenção acredito que não, mas o meu receio é esse, entendeu? A gente se desgastar. Aí, Elisa, olha só, a vantagem é o seguinte: se por acaso chega uma proposta muito melhor para a ADB sindical do que chegou para o Sindicato Itamaraty, tá? Na mesa do Chans, a gente pode voltar à greve. Aí sim, a gente faz a greve, entendeu? A gente não aceitou nem rejeitou a proposta ainda. Se a gente vê que a proposta que foi apresentada para eles foi realmente, aí a gente pode, aí vamos fazer a proposta e aí a gente vai ter que votar aquilo que nós temos, e aí e também, se no caso de ser rejeitada, podemos falar assim, olha, vamos entrar em greve, porque é um absurdo que uma carreira tenha recebido tão mais do que a outra, ou do que as outras. Entendeu? Uhum. Tá certo. Isso, agora sim. Só que aí a gente desgaste. A gente ajudou eles a conseguir o que eles querem e a gente fica no sal. Mas a gente está buscando o que a gente quer também, Alice. Desculpa te interromper. Eu não estou buscando. Eu não estou buscando só o que. Eu estou buscando a melhor proposta para todas as 3 carreiras. Entendeu? Eu não estou buscando o que é melhor para o fulano ou o ciclano. O Sindicato Itamaraty representa as 4. Né? A do PGPE já tem acordo, já foi assinado acordo, não tem mais como a gente... exatamente, já assinou o acordo. Como é que eu vou falar? Vou voltar atrás no acordo? Juridicamente não se pode fazer isso, ok? Então, vamos tentar melhorar o que a gente pode ainda, que é o que ainda está sendo negociado, que é as carreiras de oficial, assistente e diplomata. Agora, e é isso que eu queria que ficasse claro, esse indicativo de greve não é para apoiar o pleito da ADB, é para tentar melhorar a nossa também. Agora, cada um pode achar que isso é uma boa estratégia ou não, e é por isso que a AGE existe, para que cada um pese a sua, vamos dizer assim, os seus traumas, porque, como disse o João, a gente tem muitos traumas, e vote conforme a sua consciência. Eu tô... A pessoa fala assim, cara, eu não quero correr o risco de perder o que a gente já tem para poder ajudar a outra carreira. Ok. Cada um com seu pensamento. Não tem problema com isso. Valeu, Elisa. Samir. Valeu, obrigada, gente. Terminou? Terminei, sim, era isso. Muito obrigada. Obrigada. Oi. Vou dizer várias coisas que eu já venho dizendo no grupo, mas aí nem todo mundo lê, né? Primeiro, a questão, e várias coisas que vocês já disseram, a ADB não chamou e nem está pedindo a gente a fazer greve. Eu venho falando de greve, de indicativo de greve no nosso grupo há muito tempo e ninguém diz nada. Agora aparece um indicativo de greve pronto, de presente, assim, um cavalo selado na nossa porta para a gente pegar, montar, já com notícia na mídia, já com metrópolis, já com tudo que a gente precisa, só para a gente pegar a carona e ir. Eu não vejo por que a gente não fazer isso. Outra coisa que a gente tem que ter em consideração é que o simples fato de os diplomatas terem votado o indicativo de greve positivamente já fez com que a
alta cúpula, que não se pode revelar quem é, mas que a gente não é bobo, a gente pode ter uma ideia que a gente sabe que, por exemplo, o chefe do cerimonial do presidente Lula é um diplomata, Fernando Igreja, a gente sabe que o assessor dele para assuntos internacionais é um diplomata, que é o Amorim, a gente sabe que o chefe do Itamaraty também é um diplomata, essas pessoas estão viajando com o presidente a todo tempo e elas têm ouvido do presidente. Ah, por que não fizeram antes? Não fizeram antes porque antes os diplomatas não estavam incomodados e eles vão fazer quando os diplomatas estiverem. Então, a nossa oportunidade agora é aproveitar essa disposição que agora eles finalmente tiveram, porque certamente deve ter chegado ao ouvido do presidente Lula ou de alguém muito próximo a ele, considerando que diplomatas são pessoas muito próximas ao Lula, especialmente a gente faz escave, a gente sabe, quem trabalha no cerimonial sabe. E isso fez com que possivelmente tenha havido alguma ordem, uma disposição, para que haja uma disposição de se rediscutir a questão dos diplomatas. A gente pode aceitar, tentar pegar carona nisso, ou ficar com o aumento que a gente já tem, e eles terem um aumento maior, ou até de 30%, maior do que a gente teve, e a gente já ter aceitado o nosso. Eu acho que não tem prejuízo a gente esperar. Sobre o fosso, eu acho o fosso injusto, mas realmente, para mim, fosso não paga conta. E eu acho que se, ao final de tudo, a gente continuar com o aumento de o que nos foi ofertado aos OCs, e os ACs conseguirem algo melhor, e os diplomatas conseguirem algo melhor, beleza, pelo menos os ACs conseguiram algo melhor, mantém-se o fosso entre os diplomatas, mas ainda assim, ainda quanto mais eles ganharem, quanto mais aumenta o fosso, mais a gente pode correr atrás, contanto que isso não seja às custas do nosso aumento, e não será às custas do nosso aumento. Ninguém vai tirar o que já nos ofereceu. Ah, então tira agora 2% aqui dos oficiantes, como aconteceu no passado, e dá para os ACs. Não é isso que está na mesa. O que está na mesa é vamos aguardar, pois está havendo uma movimentação de bastidores que possivelmente envolva o presidente da República, ninguém menos do que ele, que pode ser que movimente a negociação. É como se eles tivessem conseguido reabrir a mesa. E outra coisa, a gente sendo encarado como PGPE de luxo pelo MGI, a gente agora entrando nesse indicativo de greve que já nos está dado, mostra que a gente sim é serviço exterior brasileiro, as 3 carreiras. Mostra para a administração, sim, nós queremos melhorias salariais também para as 3 carreiras. Eu não vejo prejuízo, eu entendo os traumas, eu entendo que todo mundo fica chateado, que ninguém confia, só que não tem nada sendo tirado dos OCs nesse momento. Nada. É isso, obrigado. Valeu, Samir. Beijo. Agora eu não sei quem é essa pessoa, FFS. Você vai querer falar? Por favor, identifique-se. Fefes. Fefes, não verificado? Quem será? Não sei. Desmuta a pessoa. Não, você não... Ela saiu. Aí, Michele. voltou. Ive, só explica o que é voltou? indicativo de greve, por favor. Isso vai ajudar muito a entender. Então, indicativo de greve é a categoria dizendo que estamos dispostos a fazer greve. Caso vocês não sentem para conversar. Caso não aconteça nada, caso a gente veja que as nossas necessidades não foram atendidas, caso a gente ache que fomos injustiçados num nível que a gente não consegue aceitar, isso é um indicativo de greve. Quando a gente for votar, assim, e se a gente fosse votar uma greve, aí você tem lá os fundamentos da greve especificamente. O indicativo é meio que estou com raiva, estou pronto para entrar em greve, e você sabe que greve é péssimo, e vamos pelo menos conversar direito. Vamos conversar direito. E aí é basicamente isso. Então é uma ameaça de greve. É uma ameaça. É uma coisa assim, a categoria está mobilizada o suficiente para tomar uma medida drástica se vocês não resolverem conversar com a gente direitinho, tá? Porque uma coisa que é importante é que a gente tem dito
que essas mesas de negociação do MGI, elas têm sido mesas de comunicação, não são mesas de negociação. As pessoas chegam lá e comunicam, não é? Não. Um colega aqui falou um negócio muito, muito bom, eu sei. É porque, assim, que eu falei que greve é péssimo, que para a administração, para o governo, greve é péssimo. Para a gente... Cara, pra gente também é difícil. Não é fácil você fazer greve. Não é ficar em casa. Greve não é ficar em casa, você tem que ficar mobilizado, você tem que fazer... correr o risco de ter o ponto cortado. É tudo isso. É difícil para todo mundo. É por isso que greve é difícil. Não é fácil. É fácil chamar a greve. Falar, gente, faz aí a greve. Inclusive, é fácil votar a greve. Agora, fazer a greve, ter adesão à greve... E, assim, é muito difícil, sabe? Você tem que ter o ponto paralelo para não cortar o ponto, fora que tem que negociar cada pedaço, cada passo. É muito cansativo, é muito difícil para todo mundo, para todas as partes. Por isso que é o último recurso, porque você só entra em greve se você, assim, realmente não deu nada certo e você está pronto para uma luta que é um passo muito maior do que tudo que você já fez antes, porque você vai efetivamente parar de trabalhar, você vai se manifestar na frente do órgão, você vai ficar perturbando, cantando Índia Seus Cabelos, até não parar mais. Não, a gente já decidiu que esse ano, se houver greve, a música vai ser o bom, xibom, xibom, bom, bom, que é o de cima sobe e o de baixo desce. E, enfim, então é isso, basicamente isso. Eu vou passar a palavra para a Michele, porque senão a gente não vai acabar nunca. Michele, por favor. Oi, meninas. Primeiro, agradecer vocês por organizar essa nova assembleia, assim, para compartilhar com a gente nessa transparência, aí com as limitações, mas enfim, acho que é democrático. O que eu vou colocar, perguntar, eu acho que é o que tá pegando para todo mundo. É sobre, assim, o porquê do indicativo de greve agora, olhando sobre 2 prismas, de necessidade e de conveniência. Vamos lá. Necessidade, a gente não tem necessidade de votar o indicativo de greve, uma vez que a gente paralisou a nossa votação para dizer se a gente aceita ou não aceita a proposta do MGI. A gente paralisou. Então, a gente pode continuar aguardando sem votar nenhum indicativo de greve, porque nós não apresentamos nenhum resultado da votação, não apresentamos para o MGI se a gente concorda ou não, para a gente não ficar, vamos dizer, na situação que ficaram os PCC-PGPE. Então, assim, necessidade. Eu entendo que não tem necessidade da gente votar esse indicativo de greve agora e que basta a gente continuar, pause lá na nossa votação e a gente despausa a hora que for mais conveniente. Ou seja, provavelmente depois dessas altas gestões da alta cúpula, depois que, sei lá, a MGI se manifestar, que alguém se manifestar, que a gente tiver dados mais concretos. Aí, a outra questão que eu pensei foi a questão da conveniência. Se, veja bem, vocês mesmas colocaram que nós temos a alta cúpula, e aí eu entendo por alta cúpula interna, acho que vocês disseram isso algumas vezes, do Itamaraty, não? A gente não falou se é interno ou se é externo, a gente só falou alta cúpula. Tá, ok. Tá? Então, my bad aí. Então, a gente só sabe que é alta cúpula. Eu assumi que era a alta cúpula interna, por isso que eu quero questionar para vocês essa questão do timing relacionado à conveniência. Se a gente está pensando em alta cúpula interna, ao a gente votar e aprovar um indicativo de greve, a gente passa a trabalhar com 2 coisas um pouco contrárias a gente internamente, que é uma indisposição interna da alta cúpula que estaria... Alta cúpula interna, vamos lá, tá? Eu não sei quem é essa alta cúpula, estou interpretando a alta cúpula interna. Ela tem uma indisposição com a gente, porque eu estou no Itamaraty desde 2005, já passei por tantas greves, participei de todas. A gente sabe que no momento que a gente fala de greve, a parte interna da alta cúpula se indispõe. Se indispõe, a gente já tomou algumas cacetadas nesse sentido. E ao se indisporem com a gente, eles se desestimulam. E aí
povo fala, pô, agora a gente está aqui se movimentando lá com o MGI para conseguir melhorar essa proposta que não foi legal, e essa galera vem aqui e ainda vota indicativo de greve, pô, o que eles querem? Né? Então, assim, é conveniente agora, tendo em vista que a gente simplesmente pode aguardar para votar esse indicativo de greve mais para frente, dependendo do resultado que essas altas gestões tiverem. E assim, porque, por exemplo, os diplomatas, eles colocaram esse indicativo de greve no momento que eles têm o G20 aí às portas. Não tem nada a ver com o G20, Michele. Não tem, o G20 é em novembro, é muito longe. É uma coisa para hoje, entendeu? Essa semana, a semana que vem no máximo. Então, assim, deixa eu só esclarecer uma coisa muito importante aqui. O indicativo de greve, primeiro indicativo de greve é diferente de greve. É só, como eu já expliquei, claro, eu sei. É só uma ameaça ou uma intenção. Segundo, que o indicativo de greve ele é necessário, já que a gente não vai responder, provavelmente, no prazo, à proposta de acordo que foi feita. A gente tem que mostrar publicamente que a gente está descontente. E a forma de fazer isso é o indicativo de greve, a forma mais prática de fazer, entendeu? Agora, não adianta só mandar um ofício para eles, tem que ser uma coisa pública, e a coisa pública é o indicativo de greve. Você só desculpa aí te interromper, é o seguinte, e uma outra coisa é o seguinte, não dá para a gente não falar de não votar o indicativo de greve, porque foi a convocação. A convocação, se você vê lá o ato conjunto, ela é um ato formal. Então, a gente pode até votar contra o indicativo de greve. E simplesmente, tipo assim, porque a paralisação já aconteceu, a paralisação da votação e a suspensão da Assembleia. Então, ela já aconteceu. Então, ok, a fato consumado. Porém, lá na convocação, estava lá, suspender e determinar o cancelamento da votação e autorizar a convocação de nova Assembleia Geral em caráter de urgência para hoje, às 17, para deliberar sobre indicativo de greve. A finalidade dessa Assembleia é deliberar sobre indicativo de greve. Então, assim, não dá para a gente simplesmente falar, não, então a gente não vamos falar mais disso. A gente vai ter que votar sim ou não. Pode ser que eu entendo que algumas pessoas entendam isso como uma estratégia equivocada, mas eu vou ser muito sincera, essas movimentações que aconteceram só aconteceram porque houve indicativo de greve da ADB sindical, entendeu? Então, assim, de certa forma... Não pense na indisposição. Indisposição primeiro que eles continuam se movimentando politicamente, a alta cúpula continua se movimentando independentemente das nossas movimentações. E, de certa forma, as nossas movimentações e a movimentação que já houve da DB sindical reforça o pleito da movimentação política. Nesse momento histórico, e aí eu deixo muito claro, neste momento histórico, é assim que está funcionando. O indicativo de greve da DB sindical, eu digo dos diplomatas porque foi aberta a votação e foi aberta a Assembleia e tudo mais. Então, o indicativo de greve dos diplomatas, que foi chamado pela ADB sindical, ele reforçou o pleito das pessoas que estão agindo politicamente. O que a gente está fazendo é reforçar esse pleito e falando que estamos unidos, não só os diplomatas, mas também os assistentes e oficiais de chancelaria. E os PGPE também, porque, no fundo, eles também... O Sind de Itamaraty, se houver um indicativo de greve, é de todos, é do Sind de Itamaraty, são as 4 categorias. Por mais que o PCC-PGPE não esteja abarcado na proposta que está sendo diretamente na proposta salarial, porque na medida em que a gente tem na mesa também a reforma do SEB, aí eles também estão abarcados, né? Da reforma do SEB, que é aquela proposta que a gente vai ter vai ser apresentada até no final de dezembro de 2025. Entendi. Ficou outra claro? coisa, então, meninas, porque assim, ficou. Só 2 coisas que eu quero colocar, então. Mas vamos lá. Não tem uma certa divergência entre a ADB sindical e essa questão do indicativo de greve e a administração
do Itamaraty, a administração do Itamaraty está, vamos dizer, ok com isso? Aí que vem nessa questão que eu falo da conveniência. A administração atual do Itamaraty, eles entendem que isso é uma movimentação importante para a bancada sindical e respeitam a decisão da bancada sindical. Isso é a coisa mais importante. É incrível. Então, eu não estou conseguindo acreditar. É difícil acreditar, mas é o que temos para hoje. Exatamente. Como eu disse, momento histórico de agora. Michele, mais alguma coisa? Posso abrir Só mais uma coisa. A Gabi colocou a questão do ponto de vista formal da ata de convocação da Assembleia, que a gente tem de votar, então, indicativo de greve, mas a gente precisa ter um prazo tão curto para esse final desse indicativo de greve? Assim, tem que ser 24 horas, a gente não pode... Então, já que tem que votar isso, colocar 72 horas e nesse meio tempo... A ideia é votar o mais rápido possível, justamente para mostrar o mais rápido possível que estamos juntos. É por isso ou não. Entendeu? Então, assim, é basicamente isso, porque também não faz sentido eu aprovar um indicativo de greve, vamos supor, a gente não sabe o que está acontecendo. Vamos supor que o MGI resolva apresentar uma proposta amanhã. Aí eu voto o indicativo de greve na semana que vem, entendeu? Na sexta-feira, ou na quarta, com 72 horas. Amanhã, 24 horas que seja, entendeu? Mas eles não estão negociando para todo mundo, Gabi, para as 3 carreiras? Sim, por isso mesmo. Sim. Vai que eles apresentam a proposta, só que eu já Mas eles não vão apresentar, independente da gente votar ou não indicativo de greve, já que estão negociando? Por que não esperar um pouquinho? Michele, não sei. A questão é essa. Indicativo de greve é isso. Ou você vota porque você acha importante manter a união na luta pela melhoria salarial das 3 carreiras, ou então você não concorda e vota não. É só isso. Porque, assim, eu entendo o que você está falando. Vamos supor, para votar a greve, talvez, tivesse que ser um tempo e tal, para as pessoas pensarem e tal. O indicativo de greve, ele é simplesmente... ele vai ter um timing. Como a gente não sabe... Exatamente. Se a gente perde o timing, ele perde o sentido. Por que vou dar um exemplo. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está aqui tentando... a gente está tateando no escuro. A gente falou... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Gente, eu vou encerrar as inscrições no Hernando, e então não adianta mais se inscrever. O último é o Hernando, tá? Pode falar. O que acontece? Se a gente... Vou dar um exemplo do seguinte cenário. Como a gente não sabe o que vai acontecer, vamos dizer que amanhã de manhã a dona Esther do EC acorde de bom humor, entendendo que tem que dar valor ao serviço exterior e resolva acatar a nossa primeira proposta lá de trás. Só que eu estou com uma votação de indicativo de greve que deu positiva. Aí eu vou falar, eu vou entrar em... Vou mostrar para eles o indicativo de greve, sendo que já morreu o indicativo de greve, entendeu? Então, assim, como eu não sei quando que o MGI vai dar uma resposta, eu tenho que dar um indicativo agora que as coisas estão andando, como diz o Samir, os cavalos, sei lá, tá passando agora. Tá passando agora. Ele não tá passando amanhã. É por isso que a gente precisa dessa resposta, desculpa. Gente, Michele, perdão, a gente já conversou bastante, a gente vai encerrar com você, eu vou passar para os próximos e a gente vai colocar um tempo de fala, gente, porque senão a gente não vai aguentar. Eu acho que 3 minutos, tá bom? Vamos tentar. 3 minutos, tá? Vamos lá, Juliana. Você é a próxima. Rosália. Juliana? Nossa. Tá no mudo, Ju. Agora. Eu ia falar algumas coisas, mas tanta gente já falou que acho que já cobriram o que eu estava pensando. Mas só para ter mais clareza e confirmar. Então, assim, na verdade, se a gente der... A ideia que vocês estão lançando aí é dar o indicativo de greve, para ser votado, é dar o indicativo de greve sem dar a resposta formal ao NGI sobre a proposta apresentada, certo? Mas na prática, a gente não dá a resposta formal, mas a gente vai estar mostrando que na prática a gente já não gostou da proposta apresentada, certo? Exatamente. Ok, agora, tendo em vista as conversas anteriores, e eu até tive um contato com o MGI por outros assuntos, tive uma reunião, uma pessoa mencionou, já tinha me dado essa dica, que eles nos viam como um PGPE, tipo uma semana antes, uma coisa assim,
também tive essa mensagem. Então, assim, é uma coisa que não é só daquela unidade ali com quem vocês estão conversando, aparentemente uma questão A minha pergunta é, o que vocês acham, que possibilidades reais a gente conseguir mais do que eles nos propuseram até agora? Dentro desse cenário novo, dessa transição, etc. Eu vou dizer que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe? Não. Eu não sei se tem possibilidade. O que eu sei é que eu sei o que eu tenho. Eu tenho hoje os percentuais que eles nos ofereceram. Estão postos. Tem chance de aumentar? Bom, de diminuir não tem, porque eles não podem voltar atrás na proposta que eles fizeram, a proposta oficial. Isso eu sei, que não tem como diminuir. Agora, se tem como aumentar? Se o presidente da República quiser... Bom, o presidente da República quiser, né? Se o presidente da República quiser, se ele conseguir convencer a Esther Dweck, se a Esther Dweck achar que realmente convém, ela vai falar com... Tem alguém com o microfone ligado? Se ela vai falar com Deus sabe quem, ela vai convencer Feijó. Pelo amor de Deus, Feijó, passa esse aumento para essa galera. Vai custar uma miséria, não vai nem fazer cosquinha. Mas é tudo no... Eu gostaria que, neste momento, Ju, é a única coisa que eu posso te dizer. Eu posso te dizer o que a gente pediu. A gente pediu para enquadramento, pedimos para melhorar. A gente está pedindo para melhorar. Melhore, pessoa. Agora, vou conseguir? Grande interrogação. Vamos ver. O indicativo de greve pode ajudar o convencimento de quem está negociando, entendeu? Fala assim, ó, minha categoria está aí, ó, indicativo de greve, veja, ó, vocês estão querendo? O governo vai pagar para ver a primeira greve do Itamaraty? O governo vai pagar para ver parar, enfim, uma paralisação, uma manifestação, para a gente passar vergonha? O governo pode querer pagar para ver e falar, quero ver, eu estou pagando para ver. Aceite. Pode virar e falar, não, realmente eu não quero. O Lula pode falar, não quero que a gente passar essa vergonha, é um absurdo. E aí, enfim, é isso. Não sei. Gostaria muito, Ju, de dizer para você, não, eu acho que a gente tem chance. Mas a verdade é que eu não sei. Beleza? Sim, obrigada. O Elton, tua vez. Oi, gente. Opa, agora sim, acho que ligo o microfone, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou oficial de chancelaria e eu me inscrevi para falar porque eu comecei a assembleia com um monte de dúvidas. Agradeço ao Samir e outros colegas que me ajudaram aí no chat. E como eu fui um dos colegas que começou com muita dúvida e inicialmente com a ideia, né, de não entender o porquê do indicativo de greve, eu queria dizer o que me convenceu a estar a favor do indicativo de greve agora, para ver se ajuda outros colegas a entender também. Então, assim, primeiro ponto eu acho que a gente não perde nada, né? Assim, não houve em nenhuma ocasião na história em que ao essa possibilidade existir, você, assim, de alguma carreira ter perdido a proposta inicial que foi oferecida pelo governo. Então, assim, se a gente esperar, né, entrar no indicativo de greve para esperar ver o que pode acontecer e depois decidir aceitar a proposta ainda vai estar lá, né? Então, assim, a gente não está entrando em greve, a gente não está botando fogo na proposta, a gente não está queimando pontes. A gente está simplesmente dizendo, gente, ó, peraí, não é bem assim, né? A gente pode melhorar um pouquinho. Digamos, né, a mensagem que está indo é essa, se a gente aprova o indicativo de greve. Só estamos atentos porque achamos que essa situação precisa ser melhor negociada. Então, eu acho que esses são pontos que, para mim, foram importantes para entender essa questão. E sobre questão, por exemplo, de possível indisposição e etc., eu acho que, assim, os próprios diplomatas aprovaram o indicativo de greve, uma coisa que, assim, né, não se ouviu falar antes. Então, eu acho que é importante esse momento de reforçar
esse momento histórico e, como bem colocou o Sami, aproveitar essa carona, esse cavalo selado, para ver se a gente consegue pegar essa carona e pleitear outras coisas também, aproveitando o momento, né, aproveitando o embalo aí dessa situação. Então, queria só dizer que, assim, agora me sinto, né, entendi melhor o porquê, né, da proposta, e acho que é válido, né, assim, o que está posto meio que está garantido, né, seria a primeira vez na história de você perder a proposta inicial, né, da carreira, as carreiras perderem a proposta inicial porque não tentaram algo melhor. Então, acho que é o momento de aproveitar a mobilização que existe em volta disso, como comentaram mais cedo, que já existe, né, muita mídia sendo mobilizada na questão. Então, acho que é o momento de aproveitar e, enfim, tentar melhorar, né? Eu sei que boa parte dos off-chans, digamos assim, não ficaram insatisfeitos com a proposta, mas essa proposta meio que está garantida para a gente. Então, vamos atrás, né, de tentar fazer uma coisa melhor para todo mundo. Né? Era só isso que eu queria compartilhar mesmo. Obrigada, Welton. Fefez. Quem é Fefez, gente? Aí sou eu de novo. Olá. Aqui é Felipe Félix, eu sou oficial de chancelaria. Oi, Felipe. Tudo bem, eu estava inscrito para falar mais cedo, mas o microfone não abriu. E aí voltei para a fila. Eu tenho um problema de fundo com a discussão, porque eu não consigo conceber muito bem essa dinâmica de um sindicato que consiga falar por realidades tão distintas. Mas esse é o nosso cenário atual, não tem como a gente fugir disso, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu, a princípio, desde sempre sou a favor da greve, não apenas indicativo, mas como da greve de uma maneira geral, porque ela é a única forma de cutucar e de antipaticamente demonstrar a nossa importância. Agora, a minha pergunta, na verdade, é qual é o indicativo de greve, qual vai ser a mensagem que vai ser passada para a esplanada? Porque, por conta desse meu problema de fundo com a existência em si de um sindicato para tantas carreiras, me deixa um pouco constrangido esse discurso de que nós estamos todos unidos em prol do Itamaraty, quando, na verdade, o Itamaraty é uma família extremamente disfuncional que não cuida dos filhos da forma que como deveria cuidar, de forma igual, né? Se assim, amor de mãe, amor que ama igualmente, é mentira. Então, eu me sentiria mais confortável em votar a favor de um indicativo de greve se esse indicativo de greve falasse que a negociação salarial foi atropelada, que a negociação, que isso é uma coisa que várias carreiras estão falando, que é o pegar ou largar, não houve espaço para discussão que fizesse uma melhoria efetiva de força salarial, de reestruturação dos cargos, de redistribuição das vagas. Então, eu acho que para que os oficiais de chancelaria ficassem, imagino, mais confortáveis de não sentir massa de manobra de outras carreiras apenas como um número, né? Porque eu entendo que a mensagem greve geral do Itamaraty, né, eu consigo ver já os banners e consigo ver a mensagem que isso passa, é muito importante, e é importante que o nome oficial de chancelaria chegue na presidência da República como uma carreira que está parada, como uma carreira que se importa com a melhoria do Ministério, mas internamente, para a mensagem que isso passa para os colegas diplomatas, é importante que haja essa distinção de quais são os pontos que os oficiais de chancelaria que fizeram, né, com que os off-chans optassem pelo indicativo. O salário é uma questão importante? Mas tem muitas outras questões, inclusive da dinâmica de como foi feita a negociação, que poderiam ser levantadas nessa mensagem indicativa para nos deixar mais confortáveis. Mas a gente agradeço, Felipe, a sua fala. Sem menor dúvida, essa questão, eu não sei se você chegou a ouvir o que eu falei. A gente reiteradamente fala que as mesas de negociação são mesas de comunicação. Então, isso para todas as carreiras, tá? Para os assistentes também, não só para os oficiais. Então, a gente tem batido muito nessa tecla de que a insatisfação não é simplesmente por conta é uma indignação com a proposta que foi feita, que não levou em consideração o estudo,
não levou em consideração nada do que o Cinti Itamaraty apresentou, basicamente. Foi feita da cabeça deles, do jeito que eles acharam que era devido, e com base, não sei no que, no Instituto Tireido, sei lá. Foi o que eles colocaram lá. E ainda assim, bateram o pé de que era uma excelente proposta, de que era a melhor proposta de que tinha saído daquela mesa, e etc. E, enfim, a gente vê que não é verdade, entendeu? Aí a diferença, a ABIN conseguiu mais percentual. Ok, a ABIN conseguiu uma percentual. O que a ABIN fez? Paralisou, falou, não, entendeu? Assim, e a verdade é essa, até hoje, custa muito barato para o MGI bancar as decisões deles, entendeu? Porque a gente não se manifesta. Então, é isso. A gente aceita. Nós somos tradicionalmente quem aceita as propostas. Então, é barato, né? É muito barato para eles colocarem o que eles quiserem. Então, só para... Desculpa. Pode falar. Eu queria só concluir dizendo, para também não tomar muito tempo do pessoal que está ainda confuso, pior do que o meu, de que se a gente simplesmente ignora um indicativo de greve neste momento, a gente se iguala justamente com a carreira que já aceitou o aumento, né, que são os PGPS, e a gente se afasta das carreiras que ainda estão disputando, né, a narrativa, as pautas jornalísticas com uma paralisação, que é a carreira de diplomata. Então, eu não consigo ver como que não votar a favor de um indicativo de greve, desde que ele seja, obviamente, né, bem narrado e explicando os motivos, né, mesmo que seja de cada carreira para fazer a paralisação, eu não vejo como que simplesmente aceitar o aumento da forma como se encontra sem um simples indicativo poderia ser bom para a gente. Obrigada, Felipe. Por nada, boa noite. Boa noite. A próxima é o Tomás. De novo. Oi, é só rapidinho. Olha, eu acho que se a gente fosse movimentar para essa conclusão de que estamos votando indicativo de greve, está na hora também de começar a botar em prática os preparativos para uma greve de fato e montar um comando de greve e pensar nos próximos passos, porque senão fica uma coisa muito para inglês ver, e quando pedirem para put money where our mouth is e a gente não sabe como agir, aí a gente vai ficar meio sem graça. Então, acho que se é para ter indicativo de greve, que o façamos de maneira correta e preparada. Olha só, o indicativo, eu vou falar com vocês. Na verdade, eu vou pedir para a Eliane, que é a nossa advogada, para que ela explique a diferença, Tomás, sobre a greve mesmo. Mas eu vou só pedir, na verdade, eu vou deixar para falar isso aqui, eu vou só ouvir o que a Mariana e o Hernando têm a dizer, e aí eu explico, porque, basicamente, o indicativo de greve é uma etapa para a deflagração da greve. A gente não deflagrou greve ainda. A gente está dizendo que a gente pode querer deflagrar se a gente não for ouvido, entendeu? Mas pode querer. Basicamente, eu não estou, assim, a gente não está votando a greve, gente. É muito importante que a gente não estamos votando greve. Votação de greve exige outras etapas, outras formações, e nunca que seria uma votação em que não tem nem 24 horas. A gente precisa de um número mínimo de pessoas. Então, assim, eu vou, na verdade, assim, como a gente já são 6h30 e ainda temos mais 2 pessoas inscritas, eu queria, deixa eu ouvir o que elas têm para dizer, e se você não, vamos ver como é que a gente faz, para a Lili responder depois, no final, tá? Essa questão das etapas da greve, pode ser? Ok. Mariana. Oi, vocês estão me escutando? Sim. Na verdade, eu queria tocar em 2 pontos que duas colegas falaram, só para ter certeza se, né, a gente entendeu direito. A questão de se a gente fosse, se seria melhor esperar as negociações que estão acontecendo sem declarar intuito de greve ou não, porque, na verdade, a gente poderia, né, causar um problema para a gente.
Na verdade, eu entendo que tem que ser o contrário, porque se a gente não fizer um indicativo, aí não tem negociação, não é isso? Tipo, o indicativo é o que dá força para essas negociações que estão acontecendo? Não, na verdade, eu acho que o indicativo de greve dá força para as negociações que estão acontecendo. Isso que eu acho. Eu entendo que a ideia... Alô? Eu entendo que a ideia é que não esperar para fazer o indicativo depois, porque o indicativo agora vai ajudar, né? E a outra coisa Exatamente. que eu acho que uma colega falou também sobre, se a gente faz o indicativo de greve, as negociações acontecem, e aí uma carreira, por exemplo, de diplomata, consegue um aumento mais alto para eles, mas para a gente não vem nada, para a gente fica exatamente igual do jeito que está. Aí vocês comentaram assim, não, aí a gente pode entrar de greve. Só que aí, na hora que a gente entrar de greve, aí os diplomatas que conseguiram o que eles querem, não, eu acho que é isso que é o medo do pessoal, eu não sei, né? Tipo assim, a gente entra, as outras carreiras conseguem, a gente não, e depois a gente fica sozinho, porque eles já conseguiram. Eu, honestamente, não, eu sei que, porque daí a gente fica chato para a gente e tal, mas a gente está tentando o que é melhor para a gente. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Se os outros vão conseguir, que pena que a gente não conseguiu. Eu vou ficar super feliz de ter feito greve para os outros. Sei lá, eu sei que eles nunca ajudaram a gente. Eu entendo, mas... Mariana, só que a gente não está fazendo greve para ninguém, a gente Exato, está fazendo um indicativo de greve para todo mundo. Quando eu disse que a gente poderia entrar em greve, eu falei que é tudo muito exercício de futurologia aqui, entendeu? Eu falei assim, pode ser que, assim chegar, eventualmente, se a Assembleia... Você entende? Assim, em momento nenhum, eu acho que a gente vai, tipo assim, obrigatoriamente que nós teremos uma greve no foreseeable future. Entendeu? Eu não vejo num horizonte de curto prazo. Porém, a importância do indicativo é dizer a greve não está descartada. É isso que é importante. Uma greve não está descartada. Mesmo. E é isso. É só isso que quer dizer. Não quer dizer mais nada do que isso. E eu entendo que o pessoal... Eu também não ficaria, oh, meu Deus, que felicidade, mas eu ficaria mais chateada se eu não tentasse, porque, na verdade, independente das outras carreiras, indicar greve significa que a gente está dizendo que a gente está tentando uma coisa melhor para a gente também. Não, na verdade, assim, não é uma... Eu não sei mais em que nível que a gente consegue explicar que... Não, eu acho que eu entendi. O indicativo não é uma greve, o indicativo é só para dizer, olha, a gente está disposto a fazer uma greve se vocês não conversarem mais com a gente, e, olha, a gente está fazendo como todas as carreiras do Ministério, porque se a gente fizer todo mundo junto, é mais forte, né? O indicativo tem maior significância, e, olha, a gente está tentando o melhor para a nossa carreira também. Se a gente não conseguir, poxa, que pena, a gente não conseguiu. Se as outras carreiras conseguir, beleza, eles conseguiram. A gente ajudou alguém, né? Talvez. A gente ajudou a si mesmo, entendeu? Sim. É isso. Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Não, eu estou de boa. Tá bom. Beleza, obrigada. Hernandinho, nosso derradeiro. Oi, minhas queridas, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria começar parabenizando vocês, porque eu sei que é um esforço quase sobre-humano e voluntário que vocês estão fazendo aí. Então, meus parabéns. Eu sei, inclusive, que não dá para conciliar essa tarefa de vocês com a tarefa laboral. Então, eu espero que vocês tenham bons amigos ao lado de vocês, lá na divisão, que possa estar lá cobrindo muitas tarefas que vocês não estão conseguindo fazer. É uma tarefa muito difícil e heróica. Parabéns, viu? Obrigada. Essa questão que eu estou colocando aqui no início é fundamental para contextualizar tudo que a gente foi falado aqui. Principalmente dizer que a opinião de vocês, ela tem valor, porque, como alguém já disse aí, vocês sabem coisas que nós não sabemos.
E uma das coisas que eu vejo ainda, que eu acho que foi o João que falou, é brilho no olho de vocês. É muito legal a gente chegar nessa altura e ainda ter uns zumbis assim de 20, 30 anos com brilho no olho, entendeu? É bacana isso, porque a gente vê que existe uma luz no fim do túnel. É possível lutar, sim, a gente precisa fazer isso. Então, um recado que eu queria deixar aqui, principalmente para esses novatos que estão entrando, é que o Itamaraty é uma luta constante. Nós já fizemos greve, nós fizemos passeata ali pelos corredores do Itamaraty, tá aí o Tadeu que lembra disso, e a gente consegue em carro de hoje. som. E carrinho de som, entendeu? Então, isso tudo faz parte da nossa história, essa luta, porque, como alguém falou aí, é uma família disfuncional, sim, mas é uma família. A gente passa mais tempo com esses colegas de trabalho do que com os nossos entes queridos. E eu, às vezes, digo, aqui é uma carreira Cinderela, porque a gente vive lá com 2 irmãs e uma mãe que é madrasta, que é a administração. Então, a gente está lá nessa coisa de querer participar do baile, mas da meia-noite eu volto, vai para casa. Isso é uma coisa, mas basicamente eu queria ser sincero e dizer, eu comecei, quando eu vi falar do indicativo de greve, já vou terminar, falando, não é possível que a gente está falando de greve, mas a gente está falando de indicativo de greve. Eu comecei pensando contra o indicativo de greve, mas estou terminando agora, quase 1 hora e pouco depois, favorável, porque vocês foram muito claras no que vocês estão falando aí. Nós não temos nada a perder, gente. Então, a opinião da diretoria é muito importante, ficou bem claro qual é a opinião da diretoria. Nós precisamos desse indicativo de greve, porque, no mínimo, nós vamos ganhar evidência no Metrópolis. No mínimo, vai ter um microfone aí procurando a Ivana para falar. E isso é importante, porque é o que a gente está sempre buscando. Todo mundo, até hoje, meus colegas, às vezes, sabe, que são próximos, falam, o Hernando que é diplomata, eu tenho que explicar. Não, eu não sou diplomata. Aí vem aquela decepção, mas você não é do Itamaraty? Sim, mas eu não sou diplomata. Entendeu? O Hernando é oficial de chancelaria. Então, a gente precisa, isso é um dos aspectos. Se a gente ganhar só o microfone do Metrópole, já vai ter valido a pena. E com relação às perdas, e se? A gente não tem como. Infelizmente, a gente não tem essa bola de cristal para saber o que vai acontecer se. Agora, uma coisa é certa. E se a gente não aderir ao indicativo de greve, a gente vai estar perdendo aí, como a Ivana e a Gabriela estão deixando bem claro, um momento histórico. Porque é um momento de dizer que o Itamaraty é um só. O MGI, ele vai ter a leitura que quiser. Isso aí eu acho que é mais assim uma reconciliação familiar, constelações familiares interna que a gente está fazendo das carreiras, do que uma demonstração para o MGI. O que ele ler disso aí não interessa para a gente. A gente precisa dessa reconciliação interna para se fortalecer como entidade, como instituição. A gente está falando tanto de assédio. É o momento de a gente, quem sabe, abrir outra janela de discussão. Já vou finalizar aqui só dizendo isso. A gente precisa aproveitar, olhar esse time, olhar o cavalo aí selado, que é uma expressão que meu pai usava muito aí, que o Sami usou. É um cavalo selado que está passando, a gente precisa pegar esse cavalo. O que é? É indicativo de greve. Não é greve, é indicativo de greve. Não tem como a gente não ficar dentro desse momento. É isso, gente. Mais uma vez, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, José Hernando é nosso ex-presidente do Síndico Itamaraty, com muito carinho, participou da nossa assembleia e sempre está junto da gente, falando, conversando. Da nossa e é membro do nosso Conselho Fiscal também. A Mari Carmen tinha pedido para falar, como ela é membro, apesar da gente já ter fechado, como ela é membro da CGE, não sei se Mari Carmen ainda está aí e ainda quer falar alguma coisa, Mari? Ela tinha levantado a mãozinha? Não sei. Acho que não. Beleza, gente. Então é isso. A votação já deve estar aberta, imagino. Se encerra amanhã, às 10 horas da manhã, tá? Realmente é a toque de caixa. Tudo da agora para frente é a toque de caixa, tá? E aí a gente, amanhã às 10, tem o resultado do indicativo de greve, e daí para frente a gente vai informando os desenvolvimentos, tá? De todo o ocorrido, tá? Se vocês ainda não participam dos grupos respectivos de diplomatas, de oficial, etc., participem. Porque é mais fácil, às vezes, a comunicação, a gente encaminha a comunicação para o CGE e o CGE já distribui para cada um dos seus grupos, entendeu? Então,
É mais fácil, fica mais célebre, porque as pessoas muitas vezes reclamam, mas eu não recebo nada do Itamaraty, do MRE, a gente manda por e-mail, mas às vezes o e-mail do Cindy vai para o spam, tá? Tem que dar uma olhada se não está indo para o spam, tem que dar uma olhada se não está na sua configuração lá, porque tem aquelas assim, principais, ou sei lá, uma coisa assim, às vezes a nossa mensagem também vai para outros, e aí a pessoa não vê, então... Eu vou só deixar a Lili, a doutora Eliane, falar Lili, 3 minutos para explicar a diferença entre indicativo de greve e conflagração da greve e quando que a gente efetivamente precisa ter uma diferença, enfim, ter um plano de greve, etc. E... Não vai acontecer no espaço do filiado. Muito importante, a votação não está no espaço do filiado, tá? Apesar de só filiados votarem, a votação, o link para a votação não está no espaço do filiado, é um link separado, é uma plataforma. A gente está revendo o nosso site e vai ser diferente depois, mas hoje ainda está separado lá no link do pop-up. O pop-up no site do sindicato, no site mesmo. E acho que o link foi também por e-mail. Foi por e-mail também, então olha a sua caixa de spam e tal. É bom pedir para falar? Eu acho que levantou a mão, mas eu vou só pedir para a Lili. Lili, dá essa explicação para a gente, por favor. Olá, pessoal. Vou tentar aqui rapidinho resumir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, depois de uma extensa fase de negociação, de estudos, de apresentação de propostas, o que nós tivemos exatamente, nós e todas as entidades sindicais que deflagraram greve, tá? E que votaram indicativo de greve, foi que as negociações com a MGI, elas foram só informativas, né? Quando a gente vota indicativo de greve, a categoria está sinalizando que está insatisfeita com a condução das negociações e que quer que as negociações continuem e que uma outra proposta seja apresentada, porque senão vai ser deflagrada uma greve. Tecnicamente, o resultado dessa Assembleia de hoje é para deliberar sim ou não pelo indicativo de greve. Com isso, nós vamos oficiar o MGI, vamos oficiar o MRE dizendo a categoria, e aí aqui quando eu falo categoria, eu estou dizendo todos os servidores do Ministério das Relações Exteriores estão insatisfeitos com a política salarial apresentada pelo governo atual. É isso. E se as negociações não avançarem para o atendimento do pleito do sindicato, da bancada sindical aqui, porque a Sinditamaraty e a DB Sindical juntas, a categoria, os servidores vão deflagrar a greve. E aí, o que acontece? A gente ganha pelo menos aí uma semana, porque o MGI queria forçar uma resposta até sexta-feira. Ou vocês aceitam, ou vocês vão ficar sem nada, né? Só que agora a categoria faz o indicativo de greve e as negociações têm que continuar, sob pena de deflagrar greve para reabrir negociações, tá bom? Então, assim, vamos um passo de cada vez. O indicativo de greve é politicamente estratégico, faz parte de entidades sindicais, movimento grevista é para incomodar sim, é para tirar todo mundo da zona de conforto, é para ir à luta, mas precisamos desse voto de confiança da categoria em razão do retorno que nós tivemos conhecimento de ações políticas que estão sendo feitas em alto nível, né? Então, assim, todos precisam desse voto de confiança, e aí, se for ter greve, é só depois numa outra assembleia, uma assembleia para deflagração de greve, onde vai ter o comando de mobilização, cronograma, tudo direitinho. Mas o que a gente quer nesse momento é indicar a greve para obter uma nova proposta, tá bom? Fechou. Vamos juntos, vamos unidos. Dê valor ao serviço exterior, que esse grito ecoe no exterior, no Brasil, para a Tebet, para o Haddad, para o Lula, para todo mundo. Vamos embora, gente, vamos em frente. Evão, você queria falar? Obrigada, Lili. 10 segundos só, parabéns para vocês aí.
só para resumir para a base que não Olá, assistiu à Assembleia em pouco tempo, eu posso resumir então que a proposta é votar o indicativo de greve para mostrar nossa insatisfação, aguardar a melhor proposta do MGI, que há gestões de alto escalão, que é assim, e se não melhorar, a gente aprova a tabela atual, nós não perderemos a tabela atual. Resumo que eu posso passar seria mais ou menos esse, não é isso? Top! Parabéns e gente, boa sorte, descobri boa isso sorte. aqui. Eu não consigo, gente. Olha isso. Quer ver? Cadê? Ah, não, agora não deu. Usa dois deu, assim, já ó, fez. que faz balão. É muito legal isso, gente. Parabéns, ó, boa sorte para vocês. A Rocha, bora, vamos lá. Para nós, vamos. boa sorte para nós. Obrigada, gente. Obrigada pela presença, pela compreensão, pelas coisas a toque de caixa, mas na política as coisas são assim. Tá? Amanhã de manhã a gente pode ter novas informações, e aí pode ser que mude tudo e a gente tem que fazer alguma coisa rápida. Então fica todo mundo bem ligado, hein? Imobilizado. Cuca, clique, compartilhe. Tchau, beleza, gente, um abraço para todos, boa noite. Amanhã sai o Sindicast, tá? Aproveitando, amanhã Sindicast no ar, no YouTube e no Spotify. Exatamente. Beijo a todos. Bye, bye.